A história de José e o perdão. José era o filho favorito de Jacó, também conhecido como Israel, e isso não era segredo para ninguém. Jacó amava José mais do que seus outros filhos, e como prova desse amor, deu a ele uma túnica de várias cores, algo raro e precioso naquela época. Isso despertou o ciúme dos seus irmãos, que se sentiam preteridos e desprezados. Além disso, José tinha sonhos que pareciam apontar para um futuro onde ele governaria sobre toda a sua família. Certa vez, ele contou um de seus sonhos aos irmãos. Nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e o meu feixe ficou de pé, enquanto os de vocês se curvaram ao redor dele. Isso enfureceu ainda mais seus irmãos, pois parecia que ele estava se colocando acima deles. Certo dia, os irmãos de José estavam cuidando das ovelhas da família em um lugar distante, e Jacó pediu a José que fosse vê-los. Quando os irmãos o viram se aproximando, decidiram que aquele era o momento de se livrar do garoto. Eles planejaram matá-lo, mas Ruben, o irmão mais velho, interveio e sugeriu que apenas o jogassem em uma cisterna seca. Assim o fizeram. Mas, enquanto José estava lá, sem poder se defender, os irmãos viram uma caravana de mercadores que se dirigia ao Egito. Então, decidiram vender José como escravo por 20 peças de prata. Eles pegaram sua túnica colorida, mergulharam em sangue de animal e voltaram para casa, dizendo ao pai que José havia sido morto por uma fera selvagem. Jacó ficou devastado pela perda. Agora, José estava a caminho do Egito, longe de sua família, traído pelos próprios irmãos. No Egito, ele foi vendido como escravo a um homem chamado Potifar, oficial do faraó. Mesmo em terras estrangeiras, José manteve sua fé em Deus. Deus estava com ele, e por isso tudo o que José fazia prosperava. Logo, Potifar percebeu o valor de José e o colocou como administrador de toda a sua casa. No entanto, a esposa de Potifar se interessou por José e tentou seduzi-lo, mas ele se recusou a trair seu senhor e, mais ainda, a pecar contra Deus. Irritada com a rejeição, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando em sua esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus continuava com José, e ele logo se destacou entre os prisioneiros. O carcereiro confiava nele e lhe deu a responsabilidade de cuidar dos outros prisioneiros. Um dia, 2 oficiais do faraó foram presos e, durante a noite, tiveram sonhos perturbadores. José, com a sabedoria dada por Deus, interpretou seus sonhos corretamente. Um deles seria libertado e restaurado ao seu cargo, enquanto o outro seria executado. Algum tempo depois, o próprio faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o oficial libertado lembrou-se de José e contou ao faraó sobre ele. José foi chamado à presença do faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho. O Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Ele também aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. Impressionado, o faraó nomeou José como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. José supervisionou o armazenamento de alimentos e, quando os anos de fome chegaram, o Egito estava preparado. A fome não afetou apenas o Egito, mas também outras terras, incluindo Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Os irmãos de José, sem saber o que havia acontecido com ele, foram ao Egito em busca de comida. Quando chegaram, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele os testou e, depois de algumas idas e vindas, revelou sua identidade. Em vez de se vingar, José perdoou seus irmãos. Ele entendeu que, apesar das más intenções deles, Deus havia transformado aquela situação terrível em algo bom. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muita gente, disse José.
José trouxe sua família para o Egito, e todos viveram em paz e prosperidade. Ele mostrou que o perdão e a confiança em Deus podem transformar até mesmo as situações mais difíceis em bênçãos. Essa história nos ensina que, mesmo quando enfrentamos injustiças e dificuldades, Deus pode usar esses momentos para nos moldar e nos levar a um propósito maior. Assim como José, podemos manter nossa fé, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar contra nós.